Eu tenho visto muitos tutoriais aí sobre a ferramenta caneta do Photoshop e eu vou ser sincero com você. Estão te explicando da pior forma possível, da forma mais complexa possível. A minha ideia é fazer uma série de vídeos sobre essa ferramenta e te mostrar como a gente pode usar ela de uma forma muito mais fácil, muito mais simples e te explicar algumas funções que eu não vejo em nenhum tutorial, que vão poder te ajudar aí no seu dia a dia do uso da ferramenta, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa primeira dica. Isso aqui eles não explicam em nenhum tutorial, eu não vi nenhum tutorial explicando sobre isso, e eu vou te mostrar. Antes de mais nada, né, a gente precisa ter a nossa janela de paths ou demarcadores ativa. Então a gente vai aqui em Window e Paths ou janela demarcadores. E aí nós temos aqui a nossa janelinha de path que você vai poder usar para fazer a sua seleção, seus demarcadores. Só que aqui é o seguinte, o que eles não te explicam? Eles falam simplesmente para você pegar a sua imagem e sair recortando. Ah, você puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui e você vai fazer o seu recorte. Só que ninguém te explica isto aqui, ó. Ninguém te explica esse work path. O que é esse work path? Ou demarcador de trabalho no Photoshop em português. O que ele faz? Ele só está mostrando que você está fazendo um path aqui atualmente e para você usar, para você fazer o seu path ali e só usar ali na hora. Mas qual que é o problema deste path? Como eu falei, é só na hora. Ele só está mostrando o que você está fazendo. Isso aqui ele não vai ser salvo. Não vai ser salvo. Se eu quiser começar um novo path, por exemplo, clicar aqui fora e começar um novo, aquele primeiro path que eu fiz simplesmente desapareceu. Imagina você faz o seu recorte. Ó, vou até começar um novo aqui, ó. Imagina você fez lá o seu recorte e tal, bonitinho. Aí fala, eu quero fazer um outro recorte. Aí você vai vir aqui e aí você vai começar. Pode ver que já apagou lá. E aí você faz o seu pé. Faz de conta que você não viu ali, não prestou atenção ou está fazendo ali na pressa. E aí você acaba não visualizando o que aconteceu. Aí você fez o seu segundo path. E quando você vai querer voltar para o primeiro, cadê o primeiro? Ele não existe mais. Então, nunca use WorkPath. É a primeira dica que eu te dou. Vai fazer um path? Você vem aqui, ó, vamos apagar isso aqui. Vamos começar um novo path, um novo demarcador? Vamos. Vem aqui no sinalzinho de mais, dentro da janela path, e cria um novo path. Ele vai vir com o nome padrão, path1 ou demarcador 1. E a gente pode simplesmente dar dois cliques e alterar para o que a gente quiser. Porém, ainda existe uma forma mais fácil da gente criar isso aqui, mais rápida, né? Que a minha ideia é você ser rápido e de uma forma precisa, obviamente. Não adianta ser rápido e fazer as coisas sem qualidade. Mas vamos lá. A forma mais rápida de fazer um PF aqui já com o nome é a gente segurar a tecla Alt e clicar no botãozinho mais. Ele já aparece na janela de novo PF, New PF ou novo demarcador, e aqui a gente já coloca o nome do nosso PF. Aqui no caso eu vou colocar a lua, que é o que a gente vai usar primeiro. A gente vai recortar essa lua aqui. O pessoal, todo mundo usa, né? A lua e o círculo para te ensinar a fazer PF. Eu vou usar também, né? Porque é a base para qualquer tipo de recorte, tá bom? Mas enfim, criamos aqui o PF da lua. Então, se eu clicar fora e quiser fazer um novo, ele automaticamente vai fazer um work path, né, um demarcador de trabalho, mas a minha lua está quietinha ali, o Photoshop não vai mexer. E aí você não vai perder esse seu recorte, esse seu path. Então, o que acontece? Ah, fiz um segundo, deu e esqueci de colocar. Fiz o work path, fiz o demarcador de trabalho sem querer. Primeira coisa, quer continuar? Dá dois cliques aqui e dê um nome para o seu work path. A partir do momento que você deu o nome, ele já fica salvo aqui e você não vai perder. Então, aqui no caso, eu tenho a lua e o path 1. Se eu quiser começar mais um, eu venho aqui e ele vai criar o work path de novo. Mas, como eu falei, a forma mais simples é você vai começar um recorte, uma demarcação, você já cria um novo aqui para você poder começar o seu trabalho sem correr o risco de criar esse workpath ou demarcador de trabalho e no fim acabar perdendo ele por causa de um clique ou dois que você acabou fazendo errado ou sem olhar. Faça sempre os paths aqui, os seus demarcadores, com o nome e criando sempre um path novo.
Vamos agora para a segunda dica. Falei que eu ia começar pela lua, né? Então eu vou começar pela lua aqui para te mostrar. Como que o pessoal está te ensinando aqui a fazer essa bendita lua? A gente vai selecionar aqui o nosso path, no caso aqui é a lua, e a gente vai começar por aqui. Como que o pessoal te ensina? Ah, você vai fazer, você clica e arrasta. Primeiro passo que estão te ensinando já está errado. Não tem nada de clique e arrasta e eu vou mostrar por quê. Vamos continuar aqui, ó, como estão te ensinando. Aí você clica e arrasta aqui, para fazer aqui no meio, e aí você vem aqui na ponta, clica e arrasta para terminar a sua curva, fazer a sua curva perfeita. Ótimo, a curva está perfeita? Está perfeita, até aqui. Mas, aí você vai vir aqui para este lado aqui, ó. E aí o que, que aconteceu aqui, ó? Você tem essa curva aqui totalmente desnecessária. E aí o pessoal te dá o pior conselho de todos. Eu não sei nem por que existe esta função, na verdade, tá bom? Mas eu vou te mostrar aqui o que, que falam para você fazer. Falam para você quebrar o ponto. Ó, você segura o Alt, a tecla Alt, e vem aqui no controle da curva. Então você clica e arrasta e você quebrou a sua curva, correto? Aí eu chamo isso daqui, ó. Vamos chegar lá pertinho. Eu chamo isso aqui de antena de televisão, tá? Então, marque isso na sua cabeça que é uma antena de televisão, tá bom? Deu até para ver que o ponto está fora. Ó. Vamos colocar o ponto no lugar certo, só para não falarem que a gente está inventando, tá? Então, aí você quebrou a sua curva. Então, vamos tirar aqui o zoom. Isso também é uma coisa importante, tá? Quando você for fazer o seu PF, faça sempre com o zoom mais próximo possível, tá? Então, vamos lá. Você fez a antena de televisão. Esquece isso aqui, esquece. Como falei, lembra desse nome, antena. Nunca faça antena. Por quê? Eu vou explicar por quê. Ó. Primeiro, vamos terminar aqui o PF, tá? Ó, aí você chegou aqui e vai terminar o seu PF. E mais uma vez você tem essa curva horrorosa e desnecessária. Que aí você terminou o seu PF e você já perdeu os controles aqui. Aí você tem que ir lá na seleção direta, que é com o Ctrl, no seu PF, ó, selecionar aqui o seu PF, para você poder ter acesso novamente ao controle. Ou seja, extremamente complicado. E aí você vai vir de novo segurando o Alt para quebrar. E aí, onde é que está o problema? Vamos colocar o pontinho no lugar certo lá. Então, onde é que está o problema? Isto aqui, gente, é uma quina. Pelo amor de Deus. É uma quina. E é uma quina, por que razão eu preciso desse controle de curva? Complica a minha vida, porque eu vou ter que ajustar este ponto e este ponto para chegar no meu objetivo. E, como alguns dizem, quebrar o ponto aqui para você poder chegar no lugar certo. Isso aqui é desnecessário. Veja o trabalho que a gente tem quebrando todos esses pontos, reajustando, tudo torto. Então, esquece isso aqui. Qual é a melhor forma da gente fazer o nosso recorte, o nosso PF, o nosso demarcador? Está tudo torto. Vamos apagar essa bobagem aqui. Estou aqui no meu PF da Lua. Vamos lá. Aqui nós temos a nossa quina. Como eu falei, quina é uma ponta. Para que eu preciso de controle de curva? Não preciso. Então eu simplesmente vou clicar sem arrastar. Para que eu vou arrastar aqui? Ó? Vamos até fazer certinho também. Ó. Cliquei aqui neste ponto. E pronto, não arrastei nada, não puxei nada, não editei nada. Vamos lá. Aí tem esta curva aqui no meio. Podemos vir aqui e fazer a nossa curva? Podemos. Olha só que beleza. E aí a gente continua. Porém, isto aqui também não é uma forma rápida de fazer. Porque quando você colocar o seu outro ponto aqui, obviamente essa curva não vai bater e você vai ter que voltar aqui para ajustar esse ponto. A ideia é não voltar, tá? Então como que a gente vai fazer esse ponto sem precisar ficar ajustando ele para encaixar, sendo que um lado já está correto? Vamos lá. Temos o nosso primeiro ponto. Fez a quina? E aqui a gente vê que tem uma outra quina com uma curva no meio. Então, guarde bem isso.
você tem 2 pontos e entre esses 2 pontos você tem uma curva, então você pode fazer desta forma aqui, ó, ponto A até o ponto B. Vamos colocar bem certinho lá, ó. Ponto A até o ponto B. Fiz uma linha reta entre esses 2 pontos. E agora, como é que a gente vai fazer essa curva aqui? A gente tem que estar aqui habilitado, ó, essa função Auto Add, Delete ou remover, adicionar, automático, alguma coisa assim no Photoshop em português. Mas enfim, ela tem que estar ativa. Com ela ativa, quando a gente passar o mouse aqui em cima do nosso demarcador, vai aparecer esse sinalzinho de mais. E veja como o Photoshop é inteligente. Use a inteligência do Photoshop a seu favor. Tá? Você não precisa ficar se matando, sendo que a máquina pode trabalhar por você. Ele é tão inteligente que isso aqui, a ferramenta caneta, é uma ferramenta para fazer curvas, correto? Então, o Photoshop entende que se eu clicar, colocar um novo ponto aqui, eu quero automaticamente que seja uma curva. E olha como é lindo o Photoshop trabalhando. Eu vou clicar aqui, ó, mais ou menos no meio aqui da imagem, tá vendo? Eu cliquei aqui e o Photoshop fez uma curva com os tamanhos exatamente de acordo com a distância da minha reta. Ou seja, ele fez perfeito. E agora, eu vou aqui com o Ctrl ou a seleção direta, vou clicar e arrastar este meu ponto exatamente aqui para o meio. Ó, a gente pode ajustar aqui para ele ficar bem no centro. Ó. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Eu já fiz a curva com um ponto só, simplesmente arrastando o ponto. Eu não precisei usar nenhum dos controles de curva. Por quê? Essa curva aqui, ela não está sendo influenciada por este ponto, porque é uma quina, não precisa de controle de curva, e a mesma coisa com este ponto. O único controle que eu tenho desta curva são, né, no caso, esses 2 pontos. Então, para que eu vou querer controle aqui? Não precisa. Então, eu já fiz aqui tudo perfeito, simétrico e retinho, tá? Então, vamos ao próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? É aqui. Mais uma vez, o que nós temos aqui? Uma curva entre 2 quinas, correto? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o ponto aqui e tentar fechar lá em cima? Não. A gente vai ligar agora o ponto B ao ponto A para fechar o nosso recorte. Ó, fechei o meu recorte. E agora, a maravilha do Photoshop. Vamos chegar aqui mais ou menos no meio e vamos adicionar um ponto aqui. Já fez a curva para mim certinha. E aí eu vou clicar e arrastar aqui para este canto. E agora sim, neste caso, eu vou editar a minha curva para ela abrir um pouco mais. Como que eu faço isso? Eu vou segurar o Alt, mas eu não vou quebrar os pontos. Eu vou ir aqui no meio dos pontos, no meu ponto principal aqui. E aí sim, vou clicar e arrastar. Eu vou segurar o Shift para ir retinho. Ó, e aí eu vou indo. Aqui ele não vai encaixar de primeira, por quê? Porque o ponto não está exatamente centralizado. Então a gente vai ter que editar um pouquinho aqui, ó, puxar ele, deixar ele mais ou menos no centro. E aí sim, a gente vai editar este ponto aqui, tá? Ó. Então a gente já tem, ó, já fizemos o recorte. Nós usamos 4 pontos. Esse aqui a gente não editou. Este aqui a gente só mudou ele de posição. Este aqui a gente não editou. E a gente editou apenas este ponto aqui. Por quê? Porque ele não tem interferência desse e nem desse. Então é muito mais simples você trabalhar quando você tem essas quinas e fazer um ponto fixo, sem controle de curva. O controle fica apenas em um ponto. É muito mais fácil, tá bom? E não fica nada torto, porque a gente está usando a inteligência do Photoshop para fazer um ponto bem feito, tá bom? Então, essa é a dica. Entre 2 pontos, você cria a curva pelo Photoshop, manda adicionar um ponto, né, para fazer a curva e só movimenta ele e ajusta caso seja necessário, tá bom?
Não precisa ficar puxando, puxa, 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 em volta do seu objeto, tá bom? Seja prático, seja rápido e simples. Aí agora vem a parte mais absurda de todas que eu vejo nos tutoriais, tá? Deixa eu selecionar a lua. Que é o círculo. Como se seleciona um círculo? Vamos novamente criar um PF aqui, para a gente colocar o nosso círculo. Pronto, já fiz aqui o nosso PF do círculo, ele está selecionado. Mais uma vez o pessoal fala para você, né, vem aqui, puxa e coloca mais um, e vai indo, né, já está fora de posição, aquela história, né, já coloquei errado aqui, puxa para cá, e aí você vai indo até chegar aqui, aí aqui não encaixa, aí volta e ajusta e tudo mais. Eu não sei por que razão as pessoas ensinam dessa forma, eu acho que é só pelo conceito da curva, para você aprender o conceito da curva. Porque ninguém, em sã consciência, recorta uma forma geométrica arrastando o ponto, tá? Por que que eu digo isso? Porque o Photoshop, super inteligente, foi programado para a gente utilizar com maior facilidade. Então, para que que eu vou ficar arrastando ponto num círculo? Como que a gente vai selecionar esse círculo? Através da ferramenta de forma. Ela fica aqui, ó. Eu acho que ela fica com um quadradinho aqui por padrão. Então, você vem aqui nessa forma, clica com o botão direito, e aqui a gente tem as formas, ó, retângulo, que faz o quadrado, obviamente, elipse, que faz um círculo, triângulo, polígono, linha. O polígono você pode até selecionar o número de lados que você quer ali pelo menu. Então, formas geométricas você não precisa se matar para fazer. Então, aqui nesse caso, nós temos a elipse. Vamos fazer uma elipse. Se não me engano, por padrão, também aqui vem em shape. E aí a gente muda aqui para path, correto? Mudamos aqui para a path, a nossa ferramenta shape, que está selecionada com um círculo. Vou selecionar o meu path de círculo, para ele fazer aqui e não criar um work path, tá? E olha a simplicidade para a gente fazer um círculo. Eu vou clicar e arrastar. Aqui ele não vai fazer um círculo perfeito, tá? O controle. Ele não vai fazer um círculo perfeito. Mas se a gente segurar o Shift, ele faz um círculo perfeito. E se eu segurar espaço enquanto eu estou criando aqui esse meu recorte, ó, eu consigo mover a minha seleção. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui na altura, ó. A gente mexe aqui um pouquinho mais para a esquerda, e aqui, ó. Pronto. Vou fechar o meu PF. Estamos na ferramenta aqui de formas, então fica esse controle aqui em volta. Aí a gente só voltar para o PF, aqui na canetinha ou com o atalho P, e nós temos o nosso PF do círculo. Perfeito, olha só. Deixa eu selecionar um ponto aqui, ó. Tá vendo? Nosso círculo está perfeito, não tem nada torto, não tem nada quebrado. Então, não faz sentido a gente ficar puxando manualmente pontos para formas geométricas, tá bom? Aqui, se a gente quebrar ponto, já não vira um círculo, né? Já fica com uma quina. Então, realmente não faz sentido usar outra forma que não seja essa para recortar formas geométricas. Se não for uma forma geométrica completa, a gente pode vir aqui e editar os pontos, né, depois. Mas, se você começar o seu recorte com uma forma perfeita, a chance de você ter erros mais para frente é muito menor, tá bom? E uma outra forma que você pode usar para fazer este círculo aqui também, ó, eu vou apagar os pontos desse PF, é usando as linhas guia. Você pode ter um guia para você poder fazer o seu círculo ou a sua forma geométrica, tá? Eu vou aqui, ó. Aqui eu tenho a régua, tá? Se a sua régua não estiver aparecendo aqui em volta da sua imagem, você aperta o atalho Ctrl R, tá bom? Ou você pode vir aqui no menu View e Rulers, tá bom? Ou régua, que é a mesma coisa que o Ctrl R. Então, se não estiver aparecendo, você aperta o Ctrl R e ela aparece, tá? Ah, eu quero fazer um círculo perfeito. Como que eu vou usar a linha guia para isso? Vou clicar aqui na minha régua, clico e arrasto para dentro da minha imagem e eu tenho uma guia. Vou colocar exatamente aqui em cima. Preciso de uma outra guia embaixo? Não necessariamente, tá? Eu vou pegar uma da lateral aqui, então, para fazer uma vertical, ó. Ok?
Vou fazer as 4 para uma precisão maior, tá? Então eu vou puxar mais uma horizontal, vamos colocar aqui no meu círculo, e aqui mais uma vertical, e vou colocar aqui na ponta do meu círculo. E agora eu venho aqui nessa função view e habilito essa função aqui, ó, snap. E aqui, snap to, a gente tem as opções aqui. Eu geralmente deixo todas habilitadas, tá? Mas o que a gente vai usar aqui no caso são os guias, né? Os guides. Então, com essa função habilitada, quando a gente selecionar a nossa ferramenta aqui, ó, e começarmos a desenhar o nosso círculo, ó, eu vou segurar o espaço e vou mover. Veja o que acontece quando eu chego perto da linha guia lá em cima, ó. Vou chegar pertinho, grudou. Tá vendo? Ele grudou ali na linha. Então eu posso correr aqui na linha, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa deste lado, ó. Grudou. E agora eu vou soltar o espaço, porque eu vou continuar desenhando, né? Pode ver que ele está grudadinho lá na linha, ó. E agora eu posso fazer o meu círculo. Não estou segurando o Shift, tá? Pode ver que não está um círculo perfeito, mas como eu tenho a guia, ele vai grudar deste outro lado e vai grudar embaixo, ó. Tá vendo? Ele grudou nos 4 cantos e fez o meu path exatamente aqui dentro dessa minha guia. Quando a gente for lá no path, ó, aqui do círculo, vamos colocar a ferramenta caneta, nós temos o nosso path aqui, perfeito e simétrico, dentro da guia, tá? Então, é mais uma forma de você fazer perfeito usando guias, tá? Se você quiser apagar as guias, tem duas formas. A forma manual, você vai usar a ferramenta Move, tá? Você vai vir aqui em cima da sua guia, clica nela e arrasta para fora da sua imagem. E você apaga. Aí você vai fazendo uma a uma. Ou, se você quiser apagar todas de uma vez, você vai vir aqui em View, Guides e Clear Guides. Clicou aqui, ele vai tirar todas as suas guias. E você vai ficar aqui só com a sua seleção perfeita, tá bom? Por que eu uso esse tipo de seleção aqui, né? Para que eu uso esse tipo de seleção? Eu vou mostrar para você. Vai ficar para um próximo vídeo, tá? Para não me alongar muito. Mas eu uso muito isso aqui quando eu preciso recortar colares, colares de bolinha, colares de pérolas, porque eu preciso fazer um círculo e eu preciso ficar replicando este círculo inúmeras vezes, tá? Então, num colar de pérolas, por exemplo, se ele estiver fechado, né, for um colar assim inteiro, em vez de eu ficar selecionando a parte de fora e depois a parte de dentro, se eu tiver aqui um PF, deixa eu pegar esse PF todo aqui, vou deixar ele menorzinho aqui pra gente, só para mostrar como eu faria um colar de pérolas, tá? Isso envolve outras funções aqui, que como eu falei vai ficar para um outro vídeo. Mas, o que a gente faz? Selecionou o PF, vou fazer o colar. Eu venho aqui, ó, e vou simplesmente duplicando esse meu círculo para fazer este colar. Por que eu vou ficar me matando fazendo o colar inteiro, sendo que eu posso usar as ferramentas do Photoshop, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa com essas técnicas, que você consiga ganhar tempo com essas técnicas. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como tudo isso aqui funciona e também dar mais dicas sobre a ferramenta caneta, tá bom? Então deixe os seus comentários, suas dúvidas e o que você precisar é só me chamar, que eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá bom? E se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas informações para você, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.